Fala, futuro residente, seja muito bem-vindo a uma das séries que eu mais gosto de fazer, que é Como é o Programa de Residência Médica. Então hoje eu estou ao lado de uma professora brilhante, professora de cirurgia geral, Sara Cosar, colecionou aprovações na prova de residência médica e ela está aqui para falar como é que é o programa de residência dela, que ela se formou, que é um programa muito procurado, que é o programa de cirurgia geral na USP São Paulo. Sara, queria começar que você se apresentasse para os nossos alunos. Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, eu sou uma das professoras de cirurgia, né, junto com o professor Antônio Rivas, o professor Tomás e a professora Renata. Nós quatro formamos o time de cirurgia do Estratégia Med. E eu sou formada na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na PUC Campinas, e fiz residência de cirurgia geral em São Paulo, na USP São Paulo. Excelente. E você tem quantos anos, Sara? Mais ou menos? Tenho 27. Boa. Interessante também que você acabou de, basicamente, saiu da residência faz pouco tempo, né? Então você está muito fresco aí, todos os conceitos da residência e tudo mais. Então você está sabendo bastante o que aconteceu lá e o que anda acontecendo, correto? Sim, correto. Beleza. Então vamos lá. Começa falando aí onde é que você passou, onde é que você fez prova. Você falou que se formou na PUC, né? PUC, isso? Isso. E aí, onde que você fez prova, onde você passou e tudo mais? Eu fiz 5 provas de residência na época que eu terminei o 6º ano. Eu queria ficar no estado de São Paulo mesmo, então eu acabei prestando na USP Ribeirão, na USP São Paulo, na Unifesp, na Unicamp, lá em Campinas mesmo, e na minha faculdade na PUC Campinas também. Prestei cirurgia geral em todas as provas, acabei passando em todas, e aí Humildade, hein? E aí acabei escolhendo por vir para cá, para a USP, que já era a minha primeira opção na época, né? Eu queria bastante passar lá e acabei vindo para São Paulo para fazer residência aqui. Excelente. E você conhecia o programa de residência médica de cirurgia geral da USP São Paulo antes de entrar, ou Sara? É porque uma coisa que eu sentia muitas vezes é que a gente tem um sonho, um programa de residência, mas a gente não conhece muito bem ele. Exatamente essa é a função que eu estou tentando trazer aqui para os nossos futuros residentes. O que você acha? Pois é, eu também tenho essa impressão que a gente, na verdade, eu não tinha essa impressão, né? Eu tive depois que eu vivi a residência de cirurgia, mas a impressão que eu tenho é que a gente realmente superestima muito, né? Na nossa cabeça, a gente acaba criando esse sonho, né, de passar em um determinado local e acaba superestimando esse serviço e colocando ele na frente de todos os outros, né? E Mas o que é bom do sonho também, né, Sara, é que às vezes ele motiva você nos estudos, com né? Então, certeza, com certeza. Não, o que me e motivava era pensar que eu ia ser residente lá. exatamente, né? E às vezes isso vale a pena, né? Uma das perguntas aqui que mandaram foi qual foi a chave para você colecionar tantas aprovações, o que você acha que você fez diferente no seu estudo que fez você mandar tão bem assim? Eu acho que não tem muito segredo, né? Eu estudei muito durante o 6º ano, durante o 5º ano. Foram os 2 anos, assim, que eu mais me dediquei, né, para passar para residência mesmo. O que eu fiz diferente, assim, que talvez tenha ajudado bastante é que nas últimas semanas, assim, imediatamente antes da prova, nas últimas semanas, eu fiz muita questão de prova. Eu peguei as últimas provas todas da USP e resolvi todas as últimas provas e fiquei fazendo questão. E acho que talvez isso tenha sido o diferencial, né? Na USP, as questões não costumam se repetir tanto, né? Mas na Unicamp, por exemplo, as questões se repetem muito de um ano para o outro. Então, Ajuda muito, né? às vezes questões muito parecidas, que muda pouquíssimos detalhes, assim, e ajuda muito a resolver provas, assim, É aquela coisa que eu dos sempre últimos falo, né? anos. Para passar na prova de residência médica, você precisa de 3 coisas: questão, questão e questão. E Pois é isso funciona. mesmo. Mas eu também fiz a mesma coisa que você. Na minha semana passada a prova e algumas semanas anteriores eu resolvia várias vezes aquela prova e eu focava muito mais no tema da questão do que em si, na questão em si. Então, se eu estava resolvendo uma questão sobre a TLS, eu revisava todo o ATLS, eu não revisava só, sei lá, trauma abdominal, enfim. Mas não é para isso que a gente está falando hoje, a gente vai falar hoje sobre o programa de residência da USP São Paulo. E a primeira pergunta que chegou aqui foi como é que funciona a questão da hierarquia na cirurgia geral da USP São Paulo. Então, a gente escuta muito que tem serviço muito puxado nessa questão de hierarquia, até às vezes passando um pouco pro lado do abuso, mas como é que funcionou isso para você e como é que foi? Eu não considerei isso um problema durante a residência, assim, não achei que essa questão de hierarquia foi um problema e me prejudicou em nenhum momento, assim, na residência. Acho que existe hierarquia em todos os programas de residência médica, em todas as especialidades. Acho que essa questão de hierarquia, de
o R2 tem mais direito que o R1. Isso existe em todos os programas e sempre vai existir, né? Acaba que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas eu acho que isso não me prejudicou na residência de uma forma geral. Tá? Não afetou você nem na forma psicológica, nem fez você, sei lá, perder conhecimento em algum momento, né? Não, nem. Tá. Você achou que a hierarquia funcionou mais de uma forma funcional, então de organização e tudo mais? Eu acredito que sim, e até a questão de ser, assim, de procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos, assim, invasivos, mas não cirúrgicos, eu acho que é, eu acho que essa questão da hierarquia acaba que você vai fazer o seu procedimento na hora que você tiver mais capacitado, né? Então, o R2 às vezes tem mais capacidade realmente do que o R1, porque ele já sabe as complicações, já sabe o que pode acontecer a hora que ele fizer aquilo. E aí, eu acho que isso não atrapalha, né? Eu acho que isso, você, no seu ano, você deixa de fazer, mas você sabe que no ano que vem você vai fazer aquilo, né? Para ficar mais claro, então, acho que você está dizendo que os procedimentos são divididos por ano, né? Então, basicamente, Isso. existe procedimento do R1, procedimento do R2, procedimento do interno, provavelmente. E Vocês- procedimentos do R+, né? Os procedimentos que ficam para os R+. Tipo, mais R3, R4 e tudo mais. Isso. Você saberia dizer algum exemplo, assim, de um procedimento do R1, um procedimento do R2? Lá no HC, cada estágio é um mundo à parte, né? Porque tem estágio que a gente roda só o R1 e o R+, tem estágio que a gente roda o interno, o R1, o R2, o R3 e por aí vai. Então, por exemplo, no pronto-socorro, os procedimentos como intubação e acesso venoso central eram procedimentos que eram feitos pelos internos, né? O R1, Sobre a supervisão, obviamente, né? isso, sob supervisão do R1 mas assim, os internos tinham a prioridade de fazer os procedimentos. E aí, por exemplo, uma drenagem torácica era o procedimento do R1. Excelente. Aí, durante a cirurgia, né, quando a gente subia para o centro cirúrgico ali, para cirurgias do pronto-socorro, procedimentos como trauma, e aí ia variar muito, né? Alguns procedimentos, por exemplo, hérnias, acabam sendo do R1. O R2, ele faz os acessos, acesso à cavidade, e os procedimentos um pouco mais complexos acabam sendo do R2. Os procedimentos de maior complexidade, então, por exemplo, tem que fazer uma colectomia, por exemplo, são procedimentos que acabam sendo do R+, né? O R+, que faz a maioria destes procedimentos. Já o subespecialista, né? O cara que já passou em outra prova, né? Isso. Pois é, agora... o R+, lá no estágio do pronto-socorro é o R+, da geral avançada. Tá. Da cirurgia geral avançada, que está fazendo o programa de residência em cirurgia geral avançada. São 2 anos também, o R3 e o R4 de cirurgia geral avançada. Beleza. Isso é até uma dúvida que eu tenho sobre esse programa. Eu não entendo muito bem como é que funciona a grade deles, mas a gente pode conversar em outro momento. Eu acho que... Putz, isso não era para ser mais nada, nem tá aqui na pergunta, mas enviaram. O fato de, usualmente, a cirurgia geral ter mais homens que mulheres, se isso te atrapalhou de alguma forma, ou se não, acho que tem um grande exemplo lá na medicina da USP, que é a doutora Angelita, né? Pois é. Então, acho que ela já desbravou o que tinha para ser desbravado, mas se você teve alguma dificuldade, ou se você teve alguma inspiração também, o que você achou? Pois é. Ela foi a primeira residente mulher, né, de cirurgia geral, a doutora Angelita. Eu assim, na minha experiência, na minha passagem como residente de cirurgia, eu não tive nenhum problema por ser mulher. Eu acho que no meu ano de residentes da cirurgia, ninguém teve nenhum problema relacionado ao fato de ser mulher. O meu ano teve muitas mulheres na residência de cirurgia. Excelente. Quase que um número equivalente ao número de residentes homens, né? E acredito que na minha experiência, não tive nenhuma vivência negativa nesse sentido, né? Não sei se alguma outra residente se sentiu ofendida em algum momento, mas acredito que isso está mudando, né? Assim, a mulher agora está muito mais nessas especialidades que antes eram consideradas especialidades masculinas, né? Cirurgia, ortopedia. Hoje a gente tem muita mulher, né? Exatamente, mercado. ainda bem, né? Graças a Deus. Pois é. E aí outra pergunta que mandaram aqui foi sobre uma coisa super interessante, que é a carga horária da residência médica de cirurgia geral, né? Nos programas de residência médica, no edital, normalmente todos falam que é para ser 60 horas, a gente sabe que isso não é respeitado na maioria das vezes. E eles falaram assim, perguntaram tipo, qual seria a maior carga horária, tipo, um estágio difícil, sei lá,
vascular, a média e a mínima. O que você acha, assim, que é o que você pode dizer? A carga horária, ela é variável, ela varia conforme o estágio que a gente passa, né? Então, realmente, tem estágios que são piores, que chega a carga horária de 36 horas de plantão. Isso veio mudando. Quando eu terminei o R1, isso mudou já para os novos R1s, né? Para os meus R1s, quando eu era R2. Então, isso já mudou, porque já havia uma reclamação sobre essa carga excedente, né? Essa carga horária excedente, excedendo as 60 horas semanais que consta no edital. Mas no meu ano, a gente fazia 36 horas de plantão, e acho que isso foi o máximo, O assim, máximo. de horas de plantão, né? Mas, assim, uma coisa bem interessante é que, às vezes, não sei se você teve isso, assim, quando eu era interno, eu idolatrava muito o espírito de viver no hospital. Eu achava que, caramba, deve ser muito massa viver no hospital 24 horas por dia, só operar, só ver caso na radiologia, ver todos os casos. E eu não sei se você passou por isso também, mas quando eu cheguei o mais próximo disso foi a época que eu fiquei mais desgastado, assim. Com certeza. Eu acho que esse romance com a carga horária não é tão bom, né? O que você Não, acha? pois é. Você sai com uma visão, né? Você sai do sexto ano com uma visão de que, se eu tiver que ficar 36 horas, eu não vou me importar, Sem comer, porque... sem dormir. eu não vou me importar, porque eu gosto de viver aquilo. Mas, assim, viver isso cronicamente, É viver ruim. isso um mês de carga horária nesse nível, você sai exausto, assim, você quer que a residência acabe naquele momento. Exatamente, é muito bom. Excelente pergunta, sim. E a outra pergunta que eles fizeram foi sobre quantos plantões você deu no ano. Eu sei que é difícil responder isso, mas você conseguir estipular uma média aí pra gente? Uma média que a gente pode fazer. Então, depende muito do estágio lá, porque existem estágios que a gente dá mais plantões, existem estágios que a gente não dá plantão noturno, por exemplo. Então, eu acho que a gente pode fazer uma média, né? Tem estágio que varia, por exemplo, de 5 plantões na semana, 4 plantões na semana, para estágios que a gente dá um plantão na semana, por exemplo, né? Então, vamos colocar uma média de 2 a 3 plantões semanais. Bem, bastante coisa, né? Plantão de 12 horas, então. Noturnos, né? E aí varia conforme o estágio, né? E Como tem a gente pós-plantão, comentou. ou, Sara? Então, na minha época, quando eu fiz o R1, não tinha. Em alguns estágios não tinha. Por exemplo, na cirurgia vascular, na urologia, que eram estágios que tinham essa fama de serem mais pesados, e realmente eram, na prática, mais pesados. Não é só fama, né? Que tinha uma carga horária mais puxada, a gente não tinha pós-plantão. Então, a gente fazia realmente 36 horas e aí descansava 12 horas. Mas, atualmente, eles colocaram o pós-plantão como obrigatório. Então, na cirurgia vascular, por exemplo, agora tem pós-plantão. E o pessoal da urologia, se não me engano, também tem pós-plantão agora. Entendi. Elege pra mim os 3 mais puxados, assim, que você passou e que você mais sofreu. Os 3 mais puxados, né? A carga horária mais pesada, assim, era a cirurgia vascular, realmente. Era o que a gente mais sofria, assim, com a carga horária. Dá pena de vocês. Pois é. A urologia também é bem puxado, né? Porque os plantões eram um pouco inesperados. Sempre rolava um transplante renal na madrugada. Então, como não tinha pós-plantão, a gente saía do transplante renal, já ia direto pro ambulatório no dia seguinte, ou para as tarefas do dia seguinte, né? Então, também era bastante puxado. E a cirurgia infantil também, a gente não tinha pós-plantão. Então, a gente fazia plantão noturno e só saía no dia seguinte e depois da visita. E a visita era à noite. Então, a gente saía por volta das 7 da noite mesmo. No dia seguinte também Bem era mais puxado, né? E a cansativo. cirurgia infantil tem a peculiaridade de ter bem poucos residentes, né? Se eu não me engano. Tem um residente só, né? É uma única vaga. Excelente. Uma pergunta muito interessante que o pessoal fez aqui é se é possível se manter durante a residência de cirurgia geral. Por que falam isso? Porque a gente sabe que o valor da bolsa é incompatível ali com o aluguel perto da região de Pinheiros, né? Basicamente não dá nem para pagar o aluguel. Pois é. O que você acha que se dá para se manter, dá para dar um plantão fora, no mês que é mais tranquilo? O que você acha? Eu acredito que se a pessoa tiver uma reserva financeira, assim, ela vai conseguir viver com um pouco mais de conforto, né? Realmente, o valor da bolsa, ele é insuficiente para pagar o aluguel na região do HC ali, né? E assim, dá para dar plantão fora? Com certeza, mas assim, vai variar conforme o estágio, né? Então, por exemplo,
Na cirurgia vascular é impossível, né? Na minha época era impossível, assim, dar um plantão fora. Mas, por exemplo, num estágio mais tranquilo, que, que você tem mais horas livres, quem sabe conciliar um plantão fora uma vez por semana, né? Então, acho que isso varia conforme o mês, né? Conforme o estágio da residência que você está rodando ali. Não, e excelente, assim, eu acho que além de ser residência em cirurgia geral, você vai ter que aprender a fazer também um pouco de planejamento financeiro, né, Não, com certeza. e colocando em valores para quem tiver dúvida. Então hoje a bolsa paga R$ 2.900 líquido, um aluguel para você morar sozinho em um apelo ok, perto de Pinheiros, um quarto, você vai pagar por volta de R$ 3.000, o aluguel, condomínio e tudo mais. Então, a não ser que você divida o apartamento, realmente o valor da bolsa vai todo aí. Mas existe a opção de moradia na USP São Paulo, né? Para as pessoas que quiserem usar da moradia, ela é gratuita. Beleza. Então, acho que sim, dá para dar plantão fora, né? Como você falou. E aí, uma coisa que é muito falada é de quem é que tem preferência de procedimento lá na residência de cirurgia geral. O que que você pode falar? Quem é que escolhe o procedimento? Quem é que faz? É o R1? É o interno? É o R+? Como que funciona? Isso varia também, porque eu tô falando aqui toda hora de estágios, né? Então, deixa eu só explicar mais ou menos Excelente. como funciona, né? A gente roda em grupos, né, de 4 pessoas na residência, e cada mês a gente roda em uma especialidade, né, ou uma subespecialidade. Então, a gente roda na cirurgia geral mesmo, no pronto-socorro, na parte de trauma, e de especialidades cirúrgicas, por exemplo, abdômen agudo, né, mais urgências abdominais. E a gente roda nas subespecialidades. Então, a gente roda na cabeça e pescoço, na cirurgia torácica. A gente passa um mês em cada estágio, né? No pronto-socorro, a gente passa um pouco mais. A gente passa 3 meses direto. E no R2, a gente passa 4 meses. Então, é o estágio que a gente mais passa lá no HC. Então, o estágio mais importante, assim, em termos de tempo, é o pronto-socorro, né? Sim, em termos de tempo, é o que a gente passa mais tempo, né? E aí varia muito, porque nesses estágios, alguns estágios a gente roda com internos, então outros a gente não roda com interno. Então, na cirurgia torácica, por exemplo, os internos eles não passam, né? Os internos lá do HC, eles não passam na cirurgia torácica. Então, os procedimentos acabam sendo todos do R1, drenagem de tórax, toracocentese, e isso muda, né, conforme o estágio, porque no pronto-socorro, por exemplo, que os internos, eles acabam ficando com a gente na sala de trauma, acabam atendendo os pacientes também na porta. Então, eles têm a prioridade de fazer os procedimentos no sentido de os procedimentos mais simples, né? Intubação orotraqueal, o, a passagem de catéter central. O dreno de tórax acaba ficando mais pro R1, mas também se o interno quiser fazer, e eu acho que isso não impede que ele faça Existe a também. possibilidade, né? Existe. Você começou falando aí uma coisa muito importante, né? Que você falou a palavra, basicamente, panela, não sei se você falou, mas para explicar aí, logo quando vocês entram nessa residência de cirurgia geral, não é isso? Vocês decidem quem é que vão ser as pessoas que vão ficar com vocês durante os 2 anos, não é isso? É isso mesmo. Na minha época era assim, né? A gente entrava e escolhia um grupo de 4 pessoas, né? Geralmente eles misturam um pouco, assim, as pessoas que são de fora, que não fizeram faculdade lá no HC, Uhum. elas juntam com pessoas que fizeram faculdade lá no HC, que conhecem melhor ali o funcionamento do serviço. Isso é bom, Isso é excelente, né? porque ajuda bastante, né, a gente a aprender um pouco como funciona lá, principalmente onde ficam os lugares, porque é um lugar muito grande, você se perde lá 1000 vezes até. Nossa, é bem grande. E aí, agora não é mais assim. Então, agora não tem mais um grupo fixo Ah, não? Não tem mais Mudou. porque a gente chama de panela, né? Que é esse grupinho de 4 pessoas. No meus 2 anos, as panelas foram fixas, né? Então, eu fiquei com o mesmo grupo de pessoas lá que eu conheci no R1. Mas agora as panelas elas não são mais fixas, né? Justamente porque a gente teve vários problemas no meu ano que foram decorrentes de desistências, né? É Aí verdade. a panela que... Teve uma panela do meu bloco que desistiram 2 pessoas. Então, a panela ficou com 2 pessoas. É impossível, assim, passar os estágios com 2, porque os estágios da residência lá foram feitos para 4 pessoas. Então, acabou que isso prejudicou muito os 2 que ficaram em uma Sozinhos. dupla só, né? Entendi.
E agora o que eles fizeram é mudar, né? Colocar as panelas, as pessoas rodam, assim, né? Então a panela ela não é fixa. Cada mês Ela é você mais roda fluida. com pessoas diferentes. Meu colega desistiu da residência de cirurgia geral. Então acho que ele foi um desses aí que te prejudicou. Morava comigo. Sem ressentimento. Sem ressentimentos. Excelente. Então, uma das perguntas que fizeram aqui, eu achei muito legal, é que quais são os melhores estágios da residência de cirurgia geral lá no HC da FM USP? Nossa, muito legal. Eu sempre achei que fosse o pronto-socorro, porque eu acho lindo aquele atendimento lá da TLS que vocês fazem nos Águias. O que você acha? Eu acho que isso é muito variável com o gosto, com a afinidade, né, que a pessoa tem com determinada especialidade, assim, né. Eu gostei muito da cirurgia infantil, que a gente teve bastante contato com transplante hepático, eu acho fantástico, assim, essa parte de transplante, e foi o que mais me chamou a atenção, assim, Tem na muito transplante residência. hepático. Nossa senhora. Mas o pronto-socorro é um estágio que a gente cresce muito pessoalmente, assim, né? Cresce como médico, como pessoa mesmo, o contato com outras pessoas, mais experientes, menos experientes, te faz crescer muito, né? Então, eu acho que esse é um estágio que, por a gente passar muito mais tempo e ser um crescimento muito grande no sentido de tanto no sentido profissional, né, atendendo traumas de diferentes complexidades, como no sentido pessoal mesmo, eu acho que é um estágio que é o grande diferencial, assim, da residência no serviço na USP, né? Que tem essa característica de ser um serviço de referência para trauma de grande complexidade, né? Você teve algum caso que te marcou assim do pronto-socorro, da cirurgia infantil, que você já viu, caramba, que reviravolta, ou que sensacional isso aqui e tal, não sei. Eu acho que o que mais me encantava, assim, na cirurgia infantil é que as crianças, elas têm uma capacidade de recuperação que Muito é grande, né? incrível, assim. Criança é um mundo à parte, assim, do adulto. E crianças, assim, que foram transplantadas com meses de vida, assim. Você vê a criança com 4 anos, ela tem uma vida completamente normal. E, e isso me deixava fascinada, assim, pela cirurgia infantil. Eu tive um caso, na época que eu tava rodando lá no ICR, que era um, sei lá, um transplante. O pessoal não desistia da paciente e tal. Já tava na quarta anastomose, não sei. Não sei, o pessoal da cirurgia conseguiu fazer o transplante e tal. E eu revi a paciente 1 a 2 anos depois, ela tava perfeita, assim. Nossa, foi muito agradável pra mim e tal. É muito recompensante, né? Recompensante, exatamente. Acho que foi bem legal. E uma coisa que faz parte, assim, quando a gente vê a residência de cirurgia geral no mundo afora, aí no Brasil afora, desculpa, tem muito serviço que não tem acesso à cirurgia videolaparoscópica, né? O que você acha, assim, se tem esse acesso na USP, se não tem, se tem acesso também à cirurgia robótica, o que você acha? O diferencial do HC é que a gente tem tecnologias que talvez outros serviços um pouco menores não tenham, né? Então, a gente tem muito acesso à cirurgia videolaparoscópica, acaba sendo... a maioria dos procedimentos, assim, atualmente lá, são realizados por via laparoscópica. Mas, como a cirurgia videolaparoscópica ela tem uma particularidade de ter uma curva de aprendizado um pouco maior que a cirurgia aberta, acaba que os procedimentos por videolaparoscopia, eles acabam sendo feitos muito mais pelos R+, né? R3 e R4. R3, R4. A gente tem sempre procedimentos que ficam pro R2, até pro R1, mas a grande maioria dos procedimentos por videolaparoscopia são dos R+. Por a particularidade da cirurgia videolaparoscópica mesmo, né? Que requer uma curva de aprendizado maior para Tem que obter praticar o mais, né? sucesso. Pois é. Exatamente. Sara, assim, se você fosse elencar, sei lá, os principais pontos positivos da residência médica que você fez, que foi cirurgia geral na USP de São Paulo, quais que você... Pode ser estágio, pode ser os casos, mas o que você escolheria, assim, para falar para outras pessoas? Eu acho que por ser um serviço de grande complexidade, né? Por ser um hospital terciário, com um nível de complexidade maior que a grande maioria dos serviços que a gente... Por exemplo, na minha faculdade, a gente tinha um hospital grande também, que era referência para
casos complexos, mas isso é um pouco mais acentuado quando a gente olha para o HC, né? Ele é um centro mesmo para pacientes Da América graves. Latina, né? Pois é. Então, eu acho que o que mais um ponto positivo, assim, que eu posso falar sobre a residência é isso, né? O aprendizado, aprender a lidar com esses pacientes graves, com os pacientes complexos que fogem daquela curva normal, né? Do esperado, né? Que complicam muito mais que um paciente normal, que o esperado. Então, acho que essa vivência, né? Aprender a tratar complicações e aprender a lidar com um paciente muito mais grave, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, da residência. Outro ponto positivo é o fato de ser um centro de trauma, né? Então, eu acho que a gente sai muito preparado para atender um paciente Nossa, é muito bonito traumatizado. assim, o trauma de vocês. Eu acho que deveria gravar os vídeos até lá pra mostrar pro pessoal como é que você faz. Pois é, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, né? Ver como é que a gente cresce aprendendo a atender o paciente traumatizado e os traumatizados graves, né? Os traumas complexos. Então, isso é um ponto positivo por ser uma referência, né? Para traumas complexos, traumas graves. Então, eu acho que essa vivência em trauma me fez crescer muito e acho que a gente sai preparado, assim, da residência para atender paciente vítima de trauma de qualquer complexidade. E o fato de ser um pouco mais acadêmico, né, do que outros serviços. Então, assim, Excelente. reuniões semanais, discussão de casos, isso é muito frequente, né? Em todos os estágios, a gente tem reunião semanal, a gente tem discussão de caso, então isso acaba gerando, te agregando, né, muito conhecimento, né, teórico. Você pode citar, tipo, uma reunião semanal que você gostou muito de ir, uma coisa assim, que você ia frequentemente? No pronto-socorro a gente tem 2 vezes na semana uma reunião que a gente discute casos Os casos da semana, por exemplo? os casos que fugiram um pouco do esperado, casos mais complexos, né? Então a gente faz uma discussão de casos e depois discute algum assunto, né? Discute algum tema. Geralmente algum professor dá uma aula para todos os presentes, né? Então no pronto-socorro a gente tem essas reuniões, mas em todos os estágios, de uma forma geral, a gente tem reuniões semanais para discutir casos, né? Na gastro, a gente tinha reuniões também, no grupo do transplante, nos outros grupos, né? No fígado e vias biliares. E isso é bom porque a gente acaba vendo bastante exame de imagem, então aprendendo um pouco com esses conceitos também, né? De ver exame de imagem. E é interessante você falar essa parte da imagem também, né? Porque amplo acesso para vocês também, né? De tomografia, ressonância, tudo isso tem um ciclo muito rápido que a gente consegue fechar o diagnóstico e tudo mais em pouco tempo, que é muito interessante. Pois é, quando eu estava no internato, às vezes eu lia alguma coisa sobre trauma, assim, e eu achava que isso era impossível, né? Eu pensava, mas como assim um paciente vai fazer tomografia? Ele acabou de sofrer um Como você trauma vai fazer um tomo de grave. corpo inteiro? Nossa, eu nem sabia que Exatamente. existia. Então, eu também não conhecia esse nível de... Mas aí é uma coisa que isso acaba sendo tão vivência, assim, porque a tomografia no HC, ela é dentro do pronto-socorro, né? Exatamente, Então, o acesso é muito fácil. E ajuda às vezes, né? Não, com certeza. Sara, você acha que o programa de cirurgia geral da USP São Paulo vale a pena o cara tipo, fazer uma cirurgia geral fora, por exemplo, e depois tentar a sub lá na USP? Ou acho que o melhor caminho realmente, se ele porventura quiser fazer uma sub lá na USP, ele já fazer o programa de cirurgia geral na USP? O que você acha? Eu acho que depende muito da sub que ele pretende, né? Excelente, Sabe então. que tem algumas que tem uma restrição muito importante de vaga, né? E eu nem falo tanto pela prova, mas assim, muito do que cai, muito do que é cobrado na prova de subespecialidade são condutas que são nossa vivência. Exato. E em outros serviços a gente talvez não viva isso, né? Com tanta... É o que a gente estava comentando agora, né? Dessa história da tomografia de corpo inteiro. Talvez em outro serviço a gente não tenha essa vivência no dia a dia. Então, muito do que é cobrado na prova acaba sendo as condutas dos assistentes que a gente sabe o que eles querem que faça, condutas da vivência diária mesmo no pronto-socorro. E o que você acha, assim,
das quais especialidades que tem, subespecialidades que tem maior restrição de vaga e quais que tem menos restrição de vaga? Da que tem mais restrição de vaga, é a cirurgia infantil que tem uma vaga só, né? Então, é a que tá mais concorrida, assim, acaba sendo a mais concorrida, porque só tem uma vaga. uma vaga. E as outras, assim, ano passado, a gastro e a uro foram bastante concorridas. Entendi. Tinha bastante gente prestando. Gastro não é cirurgia geral avançada, é gastro mesmo. Não, é cirurgia do aparelho digestivo. Certo. Beleza, então gastro e uro, você falou. Vascular não, achava que vascular tinha pouca vaga também. Vascular também foi bem concorrido, mas ano passado, assim, a que foi mais... acho que a que mais tinha gente se interessando em fazer, mesmo pessoas mais próximas a mim, assim, da minha vivência, era a cirurgia do aparelho digestivo. Entendi. Foi uma das mais concorridas, assim. E se você pudesse falar uns que tem menos restrição de vagas, você falaria o quê? Eu acho que cirurgia geral avançada acaba sendo uma especialidade que tem menos interesse, talvez, pelo pessoal, pela própria vida, né? Viver, assim, não sei se... viver de trauma, né? Acaba sendo uma entrega muito... Então geral avançada ele é basicamente só trauma, é isso? É trauma e também aparelho digestivo. Tá, né? entendi. Então, Trauma também... mais aparelho digestivo. São 2 anos, é isso? São 2 anos. Tá. Tá bom. É tudo que um cirurgião geral faz, né? Mas coisas mais complexas do que a gente aprende na residência de cirurgia geral, né? Beleza. Dá pra ter algum fim de semana livre, Sara, na cirurgia geral? Dá pra se divertir um pouco? O que você acha? Com certeza. Eu acho que depende muito do estágio, né? Como a gente comentou, cada mês a gente vive uma rotina diferente, né? Mas a gente consegue, principalmente no R2, né? A gente consegue ter uma vida mais normal. Tá bom. Sara, assim, se a gente fosse colocar numa escala, mais ou menos, assim, um serviço totalmente de tocação, no serviço academicista, você colocaria mais pro lado da tocação, mais pro lado do academicismo, no serviço cirurgia geral da São Paulo? Como é que você falaria? O equilibrado? O que você acha? Eu acho que é equilibrado, assim. Não tem como falar que a gente não vai tocar serviço, tem que tocar, né? Porque Residente o residente, ele é a base do hospital, né? Sem o residente, o hospital não acontece. Tá bom. Então, tem tocação, com certeza. Em todo programa de residência vai ter. Isso é inerente à vida do residente. Mas eu acredito que também a gente tem um ganho muito grande, assim, na parte acadêmica. Então, eu acho que a gente consegue achar um equilíbrio. Beleza. E você teve algum problema de dificuldade de conviver com outros residentes, algum tipo de discriminação, coisa assim do tipo? Ou você acha que a convivência é muito positiva lá no programa de residência de cirurgia geral? No primeiro ano de residência, eu acho que eu tinha mais esse complexo, assim, né? De achar que as pessoas tinham esse preconceito com... Nossa, eu tinha muito isso também. Você tinha isso também? Eu achava que tava todo mundo me olhando, me julgando. Então, me julgando, Todo momento você acha que você tá sendo julgada, assim, por você não ter feito internato lá e não ser de lá Acho que eu posso dar uma dica aqui pro futuro residente, é que as pessoas não estão olhando pra você, cara. Pois não estão te julgando. Eles não estão te julgando, eles vão errar o mesmo tanto que você e tudo mais. Exatamente, assim, quando você se dá conta, assim, de que você tem a mesma capacidade, o mesmo nível, não tem nada, absolutamente nenhuma diferença entre você e quem se formou ali. Você veio com uma formação tão boa quanto e sabe tanto quanto, até porque para estudar, para passar Você lá, passou na prova por um motivo, né? Exatamente, você estudou mesmo, você sabe mesmo tanto que uma pessoa que passou na prova no mesmo nível que você, né? Exatamente. Então, quando você entende isso, eu acho que, para mim, assim, eu não tive nenhum problema com R+, com R igual, com nenhum problema, assim, principalmente com os R+, assim, que às vezes a gente acha que tem mais preconceito com... Não teve zero problemas, assim. Muitas vezes eu concordo muito com você. E eu passei por isso e eu tive a mesma percepção que você quando eu tô agora. Eu falei, cara, acho que tinha muita coisa na minha cabeça ali, né? Pois é, eu acho que principalmente nos primeiros 2 meses, assim, você tá mais... E ainda... E eu não sei você, porque a residência foi o meu primeiro trabalho, assim, oficialmente e tal. Então, o meu também. E a gente não é de São Paulo, né? Então a gente veio de outra cidade. Eu sou do estado de São Paulo, mas eu morava em Campinas, né? Então, quando eu cheguei aqui, também não conhecia ninguém. Não tinha nenhuma amizade. Então, você acaba se sentindo mais sozinha e parece que todo mundo te olha e te vê com estranheza, assim, por você não ser
não ser formada aqui, né? É, Mas mas que eu acho que é o que você falou mesmo, é coisa muito mais da nossa cabeça. Pelo menos o que eu passei, né? Existe a possibilidade de fazer mestrado ou doutorado durante o programa de residência em cirurgia geral ou é mais coisa pro R+, ou Sara? eu acho que isso acaba sendo mais pro R+, porque mais por uma questão de dedicação, de tempo de Tá. dedicação, né? Principalmente no R1, acaba sendo mais restrito, assim, né? Vai ficar mais pro R+, pro R3, pro R4 mesmo, né? Até porque ele já faz o mestrado e o doutorado já na subespecialidade dele, né? Sim, eu também eu acredito que seja mais vantajoso até, né? Ele fazer dentro da área dele mesmo, né? Da área que ele quer seguir. Excelente. Eu acho que a última pergunta, Sara, é como é que tá sendo o mercado de trabalho agora após terminar a residência médica e como é que o pessoal se insere? Ou se é basicamente todo mundo já vai fazendo a subespecialidade mesmo? O que acontece? Qual o caminho natural das coisas? Lá a gente meio que se divide em dois grupos, né? As Certo. pessoas que passam pro R+, e vão fazer R+, Mas a maioria das pessoas já tenta prova direto mesmo, né? a grande maioria acaba tentando prova direto. E as pessoas que ou não prestam prova, optam por parar um ano, ou que Passaram? não passam na prova, e acabam fazendo um ano de plantão mesmo, como cirurgião, ou a gente tem alguns plantões que a gente chama de cirurgioide, né? São plantões que você evolui em enfermaria de cirurgia, ou você atende pacientes no pronto-socorro que tem um quadro cirúrgico, né? Então, uma dor abdominal, ou uma sutura para fazer, atende trauma. Então, eu acho que isso acaba sendo o dia a dia, né, de quem terminou a residência de cirurgia geral Mas existe uma não. certa inserção desse mercado para você? O mercado te procura ou não? Você tem que ir um pouquinho atrás? Eu acho que você tem que se inserir, assim, em grupos de pessoas que estão fazendo isso no momento e que tem alguma dica, né, de um lugar que... Fazer o famoso network. Então, Muito importante, tá, pessoal? Pra vida, na verdade, não só pra residência, pra vida, fazer o network. é importante saber como é que funciona o serviço, né, antes de chegar dando plantão de cara, assim, né, que Pra não de passar repente... perrengue, né? Exatamente, de repente te colocam em uma situação difícil, né, Exatamente. Então, eu acho que é bom conversar com outras pessoas que estão vivendo isso, né? E que tem alguma dica de um serviço que seja um lugar legal para trabalhar, que tenha uma boa convivência ali para você trabalhar. Nossa, achei muito interessante, Sara. Acho que essas são todas as perguntas que a gente tinha para fazer. Assim, acho que a gente esclareceu bastante sobre o programa de residência em cirurgia geral da USP São Paulo. Acho que se tiver alguma dúvida, podem encaminhar para você no seu Instagram Com também, né? Que é o certeza. arroba. @saracosarz. Tô disponível, qualquer dúvida. Já tinham me mandado algumas dúvidas no privado e podem me mandar. Eu com certeza respondo qualquer dúvida sem nenhum problema. Excelente. E vamos deixar um recado final aí para o pessoal que sonha em fazer essa residência em cirurgia geral na USP São Paulo. Eu não posso falar pela residência em cirurgia geral na USP São Paulo, mas eu posso falar pela que eu fiz, que é de radiologia, né? Então, eu acho que vai ser duro passar. Alguns dias vão ser duro, vai ser duro estar lá. Mas muitas vezes quando eu chegava e eu sabia que eu estava onde eu queria estar, eu me sentia muito bem, cara. Eu me sentia muito bem mesmo. Eu pisava naquele lugar, sentia a história da medicina em cima de mim e tudo aquilo que já passou e tudo aquilo que eu aprendi, que eu cresci. Sara falou uma coisa muito importante que eu me identifiquei muito. Foi que quando ela falou assim, você se sente pronto para atender trauma de qualquer complexidade. Então, putz, eu acho que isso é uma coisa muito fenomenal. Você tá se sentir seguro, a residência te fazer se sentir seguro. Então, qual recado você tem para dar aí, Sara? Eu acredito que seja esse o recado mesmo, né? Para quem tem eu tinha assim o sonho de estar lá, né? De estar na residência. E eu acho que você passar, você realizar aquilo que você lutou tanto, né, para conseguir, você dedicou tanto da sua vida àquilo, né, perdeu tantos dias, né, não perdeu, não digo perdeu, mas assim, se debruçou sobre os livros tanto tempo e talvez deixou de fazer outras coisas, né, abriu mão de outras coisas Não na é fácil, faculdade né? para estar lá. Eu acho que isso é a grande recompensa, né, de você colher os frutos daquilo que você plantou por tanto tempo, né?
Excelente. Então, para terminar aqui, pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Peço gentilmente que vocês sigam as redes sociais do Estratégia Med também. E que se tiver alguma área, alguma pergunta que vocês queiram acrescentar, comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo. Então, quero vídeo sobre a clínica médica da USP, quero vídeo sobre a clínica médica da Pneumo, quero vídeo sobre a oftalmo, tudo isso a gente pode trazer. Basta vocês solicitarem nos comentários. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e venham ser coruja. Obrigado.